Pronto? Vamos lá, agora sim. Olha só, pessoal. Então vamos lá. É bastante importante para mim a resolução desse exercício, os dois. Então vamos às informações. O exercício diz pra gente: um corpo apoiado em uma superfície plana e horizontal sofre um deslocamento de 15 metros ao receber a ação de várias forças, conforme o desenho a seguir. E ele deu os dados, que era a gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno do ângulo alfa era 0,8 e o cosseno era de 0,6. A alternativa A, ele pergunta: calcule a intensidade da força normal e a intensidade da resultante na direção X das forças aplicadas no corpo. Ou seja, ele quer que a gente determine o valor dessa forcinha normal e a resultante que está atuando no eixo X. Vamos lá. A primeira situação que nós vamos fazer, neste caso aqui, é determinar as componentes das forcinhas. E para isso nós iremos utilizar o com ou sem ângulo, ok? Certo até aí? Veja só, qual é o valor da força X, da filhinha no eixo X, Fx? É a mamãezona quanto vale? É a mamãezona vezes com ou sem ângulo. Neste caso é com ângulo, então é com seno de alfa. A força no eixo X pra gente, quanto vale a mamãezona? 40. E o cosseno vale 0,6. Determinando a força no eixo X, 40 vezes 6, nós teremos uma força no eixo X de 24 newtons. Perfeito até aí, galera? Sim. Veja, a próxima força que eu irei determinar é a força Fy. Fy é igual, mamãezona, F vezes com ou sem ângulo? Sim. Sem ângulo, seno de alfa. A força no eixo Y é 40 vezes 0,8. A força no eixo Y é de 32 newtons. Certo até aí? Olha só, cara. Ele pede na alternativa pra gente: calcule a intensidade da força normal. Como é que eu vou fazer para determinar a força normal? O que a maioria da galera faz nessa situação? Comete aquele erro um pouco idiota. Olha só, fala que a peso é igual a normal e vai lá e quanto que fala que é normal? 50. E erra. Por que erra, cara? Porque a força que está fazendo a paradinha deslocar aqui, ó, é uma força oblíqua, cara. E se ela é oblíqua, tem força no eixo X e tem força no eixo Y. Ai, professor, mas aqui não tem força no eixo Y. Tem, cara, só você colocar ela aqui, ó. Tá aqui, ó, a força no eixo Y. F, Y. Agora, veja só. A normal, que é o que eu quero determinar, prestem bastante atenção. A normal, eu vou dizer que, nesta situação, a normal mais a Fy é igual a força-peso. Como assim, Lopes? Explica pra mim. Normal mais Fy igual a força-peso. Cara, se eu não tivesse a minha forcinha mamãezona F aqui oblíqua, ó, iria me interessar apenas a forcinha na horizontal. Mas se eu tenho uma força oblíqua, eu tenho uma força agindo nesta direção, nesse sentido, e uma força nessa direção, nesse sentido, que é qual? Então, agora eu quero saber, por que a normal mais a Fy tem que dar a peso? Por que a normal, que é o que eu quero descobrir, mais a Fy que nós determinamos, tem que dar 50? Por que é mais? Por que é mais? Vai! Ah, cara, me enche de orgulho. Puta merda, olha aqui, ó. Porque estão na mesma direção, cara. E no mesmo sentido. Muito obrigado, Thomas. Veja, a força normal está na direção vertical, no sentido para cima. Mas a Fy também está na direção vertical e também no sentido para cima. E se para lá é... Para cá é? E para cá? Então, se a normal está para cima é mais, a Fy também está para cima, ela também é mais, cara. Então, por isso que eu somo, porque a peso tem sentido contrário.
quando eu somar uma com a outra, elas devem se anular. Faz sentido para vocês? Então, a normal é igual a 50, tá mais, passa para o outro lado, menos 32. Qual é o valor da força normal? 18 newtons. Perfeito, cara. Veja, gostosinho de fazer, porque requer interpretação. Você tem que analisar, ó. A maioria dos jaguarinhas chega lá e fala assim, normal, 50 newtons. Por quê? Porque ele lembra do exemplozinho lá do elevador, onde haja peso, onde haja normal, e se o elevador está paradinho, ele está em repouso, certo? Então, só que aqui não, ó. Aqui a força que está agindo ela é oblíqua, eu tenho que fazer a decomposição. Então, a primeira coisa é decompor. Sempre que a força, a mamãezona, ó, for oblíqua ao corpo, certo? Eu vou ter que decompor. E aí, a normal não é igual a peso. A normal mais a FY é igual a peso. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Faz? Ok. Então, a primeira alternativa que o exercício tinha pedido para a gente era para determinar a força normal. Veja só, determinamos a normal. A segunda alternativa, ele pede assim, ó, na mesma alternativa A ainda ele pede a intensidade da força normal e a intensidade da resultante na direção X. Veja, a gente brincou só com a direção Y até agora. Agora eu vou brincar com a direção X, ok? Veja só, a força resultante, eu vou chamar assim, ó, força resultante em X, ela é a filinha Fx, ó, quando nós fizemos a decomposição, a filinha Fx, mais ou menos a força de atrito. Menos porque variation de orgulho. Porque elas têm a mesma direção e o sentido é. E se para cá eu chamei que a força X é mais, a força de atrito tem que ser? Então aqui é menos a força de atrito. Faz sentido para vocês? Ah, maravilha, né, cara? A força resultante em X é qual o valor da Fx? 24 menos qual o valor da força de atrito? 20. Olha só, o resultado me dá várias informações. A força resultante no eixo X é de 4. Vamos ter que parar e analisar. Isso não é matemática, isso daqui é física, eu tenho que entender o que está acontecendo. A força de atrito ela é sempre contrária ao movimento, certo? Então, se eu vou para lá, o atrito está nesta direção, nesse sentido. Perfeito? Até aí? Ok? Veja só. Nesta situação, como o meu resultado deu mais, ó, eu sei que a caixa realmente vai se deslocar para lá. Se você substituir os dados e der menos aqui, ó, menos é a força de atrito, cara. Eu quero que a paradinha ande, ó, para esse lado, sofra um deslocamento de 15 metros, nesta direção, nesse sentido. E se para cá é mais o meu resultado da resultante X, para que esta caixa possa entrar em movimento, tem que ser um resultado positivo. Faz sentido para vocês? Certo até aí? Tranquilinho, né? Então veja, qual é o segredo, cara? Qual era o segredo da questão? Lembrar que essa força que ela era oblíqua, e aí eu tinha que fazer as decomposições no Fx e no Fy. Ok? Até aí? E colocar o Fy que a figurinha não tinha me dado. Certo? Veja, na verdade, nós estamos estudando trabalho. Então, na alternativa B, isso daqui vai ficar um pouco mais legalzinho. Olhem só. Na alternativa B, ele diz assim pra gente, ó. Com relação à questão anterior, calcule o trabalho realizado pelas forças que atuam sobre o corpo ao longo do deslocamento. Ele quer o trabalho. Ai, que preguiça, cara. Falou em trabalho. Puxa vida, vai. O que era o trabalho mesmo? Força vezes deslocamento, certo até aí? Trabalho é a força vezes o deslocamento. Ele quer, pronto,
ele quer o trabalho, que a gente realize o trabalho de todas as forças que estão atuando. Observem só. Até então a gente brincava de falar de empurrar carrinho e realizar uma força. Na verdade nós não estávamos realizando uma força, nós estávamos realizando um trabalho. Porque eu aplicava a força no carrinho de supermercado e o carrinho sofria um deslocamento, certo? Nós vimos ontem, na aula de ontem, que o trabalho ele pode ser motor ou resistente. O motor é quando a força está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Eu estou empurrando o carrinho para lá, certo? E o carrinho está indo para lá, o trabalho é motor. Agora, se eu empurro o carrinho numa direção, o carrinho se desloca numa direção, mas ele tem uma força no sentido contrário, o trabalho é resistente. Essa ideia é importante para a gente fazer essa resolução. Perdão, olhem aqui. Na alternativa B, então, ele quer saber com relação à questão anterior, calcule o trabalho realizado por todas as forças nestes 15 metros. Cara, eu vou realizar primeiro o trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso é a força vezes o deslocamento. Na verdade, os caras colocam aqui cosseno, mas eu vou falar para vocês assim, ó. Eu quero que você pense. A força-peso, ela está na mesma direção e sentido que o deslocamento? Não. Quanto que essa caixa vai se deslocar aqui, ó, no eixo Y, vamos dizer? 0, concordam comigo? Pô, a caixa não vai flutuar aqui, né, para ela sofrer um deslocamentozinho aqui, né? Essa caixa não vai começar a entrar dentro dessa calçada ali para ela sofrer um deslocamento, concordam comigo? Ou seja, cara, qual é o valor do trabalho da força-peso? 0, cara, eu nem preciso calcular, meu. Ó, o trabalho da força-peso, se eu quiser calcular, é a força-peso. Ah, beleza, 50. Mas a caixinha vai sofrer deslocamento na vertical? Ela vai sofrer na horizontal, né? Então, na direção e sentido da força-peso, o deslocamento é 0. Consequentemente, o trabalho da força-peso é... Cara, se o trabalho da peso é 0, o da normal é quanto? O da normal é quanto? Vai flutuar a caixinha? Ah, então tá bom. Então o trabalho da força normal também é 0. Qual é o valor da força normal? Não é 50, hein? É 18 vezes 0. O trabalho da força normal é 0. Cara, muito legal, né, meu? É legal você fazer a análise das forças. É ser pensante, cara. Penso, logo existo. Olhar para isso daqui, identificar. Vamos lá, né, galera? Tipo, não basta ser bom. Já falei, tem que ser fodástico em física. Certo até aí? Alguma dúvida? Ok, veja. Observem que eu calculei os trabalhos que foram realizados nesta direção, neste sentido, ok? Porque forças resultantes, eu só posso somar forças resultantes que estão na mesma direção. Quantas direções eu tenho mesmo? Em sentido? Certo? Então, olhem aqui. Eu só posso somar forças que estão na mesma direção. Então, essa e essa estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Eu brinquei com elas. Agora nós vamos brincar com as que estão na direção do eixo X. Eu vou determinar para vocês, primeiro a força de atrito. A força de atrito, o trabalho da força de atrito é igual a força vezes o seu deslocamento. Só que, ó, a força de atrito, você acha que ele é um trabalho motor ou ele é um trabalho resistente? Muito obrigado, cara, me enchem de orgulho. Puxa vida, cara. Se é resistente, essa força é mais ou é menos? Olha a direção e o sentido da força de atrito para lá, né? Então, menos 20 vezes o deslocamento, que é de 15. Qual é o trabalho da força de atrito? Menos 20 vezes 15
300 unidades de medida, joule. Ok até aí? Qual é o trabalho que falta eu realizar? Pois não. Menos, obrigado. Obrigado. Menos 300 joule. Muito obrigado. Olhem só. Agora eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou ter que determinar o trabalho da força X. Só que existe um certo ângulo, concordam comigo? Primeira coisa. Qual das duas forcinhas, das filhinhas, Fx e Fy, qual das duas vai fazer a caixa andar para lá? Fx. Então a Fy me interessa nesse caso para eu saber o trabalho? Não, me interessa a Fx. Ou seja, eu vou dizer que o trabalho da Fx é o quê? Como é que eu determino a força X? Mamãe vezes com ou sem ângulo? Está com ângulo no Fx, né? Com seno, certo? Vezes o deslocamento. Claro, velhinho, você já poderia, ó, nós já calculamos o trabalho da força X, cadê? Aqui, ó, 24, certo? Já poderia fazer direto, mas vamos substituir certinho na fórmula do trabalho da força Fx. Força F, quanto vale a mamãezona? Cosseno de alfa, o exercício deu 0,6. Deslocamento, quanto vale? 15. Ou seja, o trabalho da força X é 40 vezes 0,6. Já fizemos lá, vale? Número do amigo, 24 vezes 15. Ok? Isso, muito obrigado. O trabalho da força X é de 360 joules. Ok? Até aí? Vamos fazer a última alternativa e vamos parar e analisar todas as informações que nós falamos aqui. Olhem só. A alternativa C vai caber aqui nesse espacinho, ó. A alternativa C diz: determine o trabalho da força resultante e compare com o valor da soma do trabalho de todas as forças. O que podemos concluir? Olhem só, galera, eu quero o trabalho da força resultante. É a força resultante no eixo Y? Não, é a força resultante no eixo. Até porque no eixo Y não sofre deslocamento, concorda? Se não sofre deslocamento, não realiza trabalho, certo? Então é claro que eu estou me referindo à resultante a força resultante X. Ou seja, eu vou dizer que o trabalho da força resultante X é a força vezes o deslocamento. Ou seja, o trabalho da força, olha que gostosinho que é fazer isso daqui, ó. Vai, pegaram a calculadora para fazer a matemática profunda e aplicada aqui? Qual é o valor da força resultante? X. Qual é o deslocamento? 15. Pegaram a calculadora, muito difícil, matemática profunda e aplicada aqui, vai 4 vezes 15, 60 joules. Está aqui o trabalho que foi realizado no eixo X. Olhem só. Vamos analisar algumas situações. Ele diz pra gente, agora vem a coisa importante. Olha só. Ele tinha pedido, determine o trabalho da força resultante, determinamos. E compare-o com o valor da soma do trabalho de todas as forças. O que podemos concluir? Cara, trabalho de todas as forças. Ou eu tenho trabalho no eixo Y, que dá tudo zero. Ou eu tenho trabalho, olha lá, ó, da força de atrito, que é para lá, mesma direção, mas sentido contrário ao do movimento, e eu tenho o trabalho do Fx. Olha que legal, cara. O trabalho resultante você não vai mais fazer, substituir continha ali. Porque observem que o trabalho da força resultante é justamente a diferença entre o valor da força de atrito e o do eixo X. Olha como, não tem como dar maior, cara, até porque depois nós vamos ver lá em conservação de energia, que a energia se conserva, se transforma. Então não tem como eu realizar, aliás, trabalho é dar energia ou receber energia, não é verdade?
Ok? Certo? Um deu menos 300, o outro deu mais 360. Qual é o valor do trabalho? Mais 60, indicando que está indo para lá a paradinha. Certo até aí? Qual era o grande segredo do exercício, cara? Era interpretar, cara, você tem que olhar para essa figurinha aqui e falar, opa, legal, essa paradinha vai andar para lá, a força de atrito e a Fx, elas têm a mesma direção, mas sentidos opostos, então uma é mais, outra é menos. Eu tenho que interpretar que aqui tem um Fy e que a normal não é, vamos até apagar isso daqui, igual a peso, porque a normal mais a Fy, aliás, é a força resultante, não é verdade? Certo? E a força resultante eu tenho que somar todas as forças que estão sempre como? Na mesma direção, mas no sentido contrário. Quanto tempo eu tenho? Que horas são? 15 minutos. 15 minutos. Certo até aí, galera? Alguma dúvida na questão? Então, só porque quem repete aprende, exercíciozinho, conteúdo novo pra gente, um exercício. Veja, agora se a gente está colocando todas as forcinhas, brincando com todas elas ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente só vai dificultar um pouquinho mais e a gente vai colocar no plano inclinado para realizar esse trabalho. Ai, que gostoso, né? Adoro, né? Olhem só. Mas, galera, até lá a gente precisa treinar essas situações de interpretação, porque quem repete, aprende. Então você vai chegar em casa, pegar a bundinha, colocar na cadeira, repetir o exercício. Se você errar, você vai lá na resolução do professor, vai ver como é que foi feita a resolução, certo? Tirar a sua dúvida, ok? Mas tem que saber as análises, lembrar que se é oblíquo aqui a força, cara, significa que eu tenho uma força no eixo X e uma no Y, que eu tenho que somar essas duas coisinhas para eu brincar com elas, certo? Até aí, essas são as coisas importantes, mas principalmente, não esqueceram, porque quer mais que aqui onde a galera se lasca, cara. A galera não sabe, putz, é mais ou é menos? Por quê? Porque não tem noção de grandeza vetorial, não sabe que se para um lado é mais, para o outro é menos, não analisa que essas duas forças estão na mesma direção e no mesmo sentido. Por isso que quando nós estávamos estudando lá a força normal, nós fazíamos a normal menos a peso. Por quê? Normal para A, peso para cá. Isso daqui era a somatória naquela hora das forças, lembra? Que dava massa vezes aceleração, e o N menos o P era o FF, era a força resultante. Não era assim que a gente brincava? Então tem que tomar bastante cuidado com essas situaçõezinhas do cotidiano. É difícil isso, cara. Por favor, né? A gente tira de ler. Certo até aí? Vamos ver mais uma questãozinha. Vamos fazer a 1 e a 1. Vai lá, volta lá na sua página 51, que é teórica. Ok? Daí a gente para e vocês fazem mais algumas atividades. Considere uma pedra lançada verticalmente para cima e responda às questões propostas. Vou lançar a pedrinha. É um movimento, hein, cara? Tem várias acelerações, várias situações que acontecem. Vamos relembrar? Quando eu lanço a pedra, eu tenho uma velocidade nessa direção, nesse sentido, mas uma aceleração para cá. O movimento é acelerado ou retardado? Retardado. E aí a pedrinha alcança uma altura máxima. Qual é a velocidade lá? 0. E aí ela começa a cair com uma velocidade nessa direção, nesse sentido, e uma aceleração que é a da gravidade também nessa direção. Movimento acelerado ou retardado? Acelerado. Até porque nós tínhamos dito que sinais iguais para a gente é sempre acelerado, e sinais diferentes é sempre. Então tem como a aceleração ser negativa e o movimento ser acelerado? Tem. O que tem que acontecer com a velocidade? Se a aceleração for negativa, a velocidade tem que ser negativa. Ok? Até aí? Então veja só. Durante a subida desta pedra, a força atua favoravelmente ou contra o movimento? Contra, né, cara? Tá subindo, mas a força... Qual é o nome dessa força? Peso. Muito obrigado.
Então, durante a subida, a força é contrária. E o trabalho dele é motor ou resistente? Resistente, muito obrigado. Ele está subindo, mas olha, ele está sofrendo um deslocamento, mas a força é igual à força de atrito, ó. Está no sentido contrário. Muito bem, Thomas, é isso aí. Certo até aí? Então, durante a subida a força é contrária ao deslocamento e o seu trabalho é resistente. A B daí é ridículo, né? Porque ele quer saber a descida. Durante a descida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento? É o movimento acelerado, certo? Então, atua favoravelmente. O trabalho dele é motor ou resistente? Motor, certo até aí? Então, durante a descida, a força-peso é favorável ao deslocamento e seu trabalho é motor. Hoje à tarde, eu vou entrar lá no site da escola para fazer a liberação de uma trilha para vocês, ok? E essa trilha terão os exercícios compostos de todos os conteúdos da apostila 1 e 2 que nós já vimos. E eu quero que vocês façam os exercícios da trilha, porque daí sai certinho para mim o gráfico, o desempenho de cada um de vocês. Beleza até aí? Certo?